Um excelente domingo para todos e para toda a sua família. Que o nosso Deus Todo-Poderoso possa iluminar todos os seus caminhos e os caminhos dos seus. Hoje, domingo, nós estaremos buscando o Divino Espírito Santo, já que o nosso Senhor, Ele afirma que sem Ele nada podemos fazer. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nos casos verídicos destas pessoas que tiveram um encontro com Deus, além do poder de Deus que transforma, que cura, que liberta, tiveram um encontro com Deus, que muda a identidade da pessoa. Acompanhe. O meu nome é Elsa Rodrigues, eu tenho 40 anos, sou coordenadora administrativa e financeira. Tudo começou na minha infância. A minha família tinha, no caso os meus pais, tinham um grande desejo de ter uma menina. E diante dessa dificuldade que a minha mãe tinha em ter uma menina, acabou por, quando essa menina nasceu, que no caso fui eu, tornou-se uma excessiva proteção em cima dessa menina. E aquilo era de tal ordem tão condicionante, era de tal ordem tão sufocante, que eu comecei a chocar com a educação dos meus pais. Aí começou a minha rampa de lançamento para a desgraça total da minha vida, porque eu tomei para mim o controle da minha vida. Então aí eu comecei a ter contacto com a noite, eu comecei a ter contacto de uma forma muito rápida com tudo que o mundo oferecia. Quando eu fiz os meus 18 anos, dificilmente foram os momentos em que eu conseguia estar em casa, porque acabava por ser o último lugar onde eu queria estar. Então tudo para mim era fora de casa. Aí sim eu encontrava prazer, aí sim eu encontrava uma suposta felicidade, aí sim eu me encontrava supostamente realizada, porque eu acabava por fazer tudo o que eu queria sem o controle de ninguém. Comecei a consumir álcool de uma forma louca mesmo, porque eu acabava por sentir ali nos vícios, na noite, no contacto com os amigos, no me relacionar o mais possível fora de casa, porque eu não conseguia estar em casa. Quando eu fiz os meus 18 anos, dificilmente foram os momentos em que eu conseguia estar em casa, porque acabava por ser o último lugar onde eu queria estar. Para mim era perfeitamente normal fumar 3 maços por dia. Perdi completamente o equilíbrio, porque acabava por ser uma pessoa muito angustiada. Acabava por ser uma pessoa muito explosiva, porque ao fim de 12 anos de viver essa vida errada, eu trouxe para mim tristeza profunda mesmo. E quando eu cheguei a esse ponto, eu coloquei dentro de mim, vai ter que acontecer algo na minha vida, porque senão eu não sei o que vai ser de mim. Da mesma forma que eu tive poder para fazer tudo errado na minha vida, da mesma forma eu tinha que encontrar forças para tirar aquele peso, aquele sufoco, aquela tristeza, aquela angústia, aquele vazio de dentro de mim, porque eu não tinha ninguém que me fosse ajudar a tirar isso de dentro de mim, tinha que ser eu. Aí houve um dia que eu estava dentro de casa e eu não conseguia estar dentro de casa. Eu estava inquieta, eu só andava de um lado para o outro, eu estava inquieta. Saí de casa e fui caminhar. E quando eu fui caminhar, aí eu passei por uma igreja universal, assisti à reunião sem entender nada. E naquela mesma reunião, o trabalho de libertação, o trabalho que estava a ser feito ali naquela reunião, não era para entender, mas era o início daquilo que iria começar a ser aquilo que eu tanto procurava. Eu não sei como é que eu dormi de uma forma tão profunda. Eu dormi assim como eu não dormia há anos.
Quando eu acordei, sábado de manhã, eu disse para mim, eu não sei que lugar é este, mas eu vou ter que lá voltar. Aí, dia após dia, nas reuniões, eu comecei a encontrar dentro de mim uma força que eu própria não conseguia explicar, mas aquilo, eu não falava para ninguém, mas eu vivia tudo aqui dentro de mim. Parece que estava a nascer tudo dentro de mim, parece que estava a nascer tudo de novo, parece que eu estava a ser reconstruída por dentro. Eu comecei a sentir paz, eu comecei a sentir uma alegria que fluía naturalmente. Eu não precisava de nada, eu não precisava que fossem as outras pessoas a passar-me alegria. A alegria, ela fluía naturalmente dentro de mim. Aí os meus pensamentos começaram a mudar, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de ver as coisas começou a mudar. Eu própria, eu não conseguia explicar nem entender o que é que estava a passar comigo. Eu comecei a olhar-me ao espelho e comecei a amar a mulher que eu via no espelho, porque eu sabia que eu não era assim tão má. Eu sabia que eu tinha beleza, só que essa beleza ela tinha que vir de dentro de mim. Não era de fora, era dentro. E aí quando eu comecei a descobrir essa mulher, tornou-se algo que eu quis mais. Aí eu comecei a buscar pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo era aquilo que me era passado como sendo aquilo que eu tinha que encontrar dentro de mim, aquilo que eu tinha que ter dentro de mim. Era o meu foco, era o meu objetivo, aquilo era a minha razão de viver, eu tinha que encontrar aquilo. Aí eu busquei, eu comecei a colocar força, eu comecei a buscar. Dentro de mim já eu precisava passar para um nível diferente. Aí eu coloquei dentro de mim, eu saí de casa e coloquei dentro de mim, é hoje, eu vou entrar naquela reunião e eu vou receber o Espírito Santo hoje. Aí, inexplicável. Eu saí daquela reunião, eu tinha vontade de abraçar tudo, eu tinha vontade de contar para todos aquilo que estava a passar dentro de mim. Aqui era algo que parece que tinha acontecido, sei lá, uma alegria imensa, uma força, algo dentro de mim, era muito mais do que aquilo que eu já tinha. Era muito mais. Hoje, a Elsa é uma mulher feliz. É uma mulher que se ama. É uma mulher que não mais depende dos amigos, das saídas à noite, não mais depende do álcool, não mais depende do tabaco, não mais depende do mundo para ser feliz. Ela hoje tem essa felicidade dentro dela. Quando eu olho para a minha vida e quando eu olho para a minha mãe, no caso, acaba por ser a pessoa que mais me marcou na minha caminhada até chegar à igreja, hoje eu consigo ter com ela uma relação que é prazerosa. Então, eu hoje consigo olhar para a minha vida e consigo encontrar em todos os polos da minha vida força. E consigo encontrar equilíbrio. E consigo encontrar felicidade. O Espírito Santo deu-me uma nova vida e a alegria verdadeira. Hoje eu sou feliz. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, tudo muda, tudo se transforma em sua vida. E é isso que Deus quer fazer consigo. O mesmo que fez com estas pessoas. Não importa o seu estado, não importa o que você fez ou deixou de fazer, não importa quem você foi ou até mesmo é. O que importa é se você está decidido a mudar. Se você quer a Deus, Ele quer a você. Ele morreu na cruz por todos nós. Ele jamais nos despreza, Ele jamais nos rejeita. Aquele que vem a Deus jamais será lançado fora. Então aproveite que Deus está de braços abertos
e venha a Ele. Hoje, domingo, às 7 da manhã, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 6 horas da tarde, especialmente pela manhã, mas caso você tenha trabalho, você trabalha por turnos, então você tem os cultos da tarde. Aqui no Cenáculo do Funchal, onde eu me encontro em uma das compartições do nosso cenáculo, na rua Doutor Brito Câmara, número 32. A minha vida era completamente bloqueada, destruída e não tinha vida mesmo. Sempre fui uma criança perturbada. Eu sofria de bronquite asmática, via imagens assustadoras, não conseguia dormir, tinha insônia já desde pequena. Tinha muito medo, estava sempre a chorar e tinha problemas familiares, tinha sempre problemas com meus pais, principalmente o meu pai. E foi assim que eu cresci. Eu conheci um rapaz e através dessa relação eu que era uma aluna que gostava muito de estudar e tudo mais, era um exemplo para a minha família nesse sentido. Eu deixei completamente de me importar com meus estudos. Meus professores perguntavam às minhas amigas o que é que se passava comigo, porque eu sempre era aquela aluna exemplar e tal. Então eu deixei de me importar, a minha média baixou completamente. Tudo, eu já não tinha mais vontade de fazer nada, porque o relacionamento em que eu estava era um relacionamento abusivo, em que eu passei maus tratos, eu era humilhada, constantemente humilhada. Eu tinha muita traição, era mesmo um relacionamento doentio. E aí é que eu vi que se eu não acabasse com aquele rapaz, eu não ia conseguir avançar na minha vida. E foi que eu tive que tomar essa decisão, então acabei com ele e busquei pelo Espírito Santo. E eu consegui aquilo que eu queria, consegui aquela paz, porque eu recebi o Espírito Santo. E hoje eu sou completamente diferente. Eu hoje posso dançar, posso cantar, posso fazer tudo. Já não sou mais tímida como eu era, já não ando a chorar pelos cantos. Com a minha família, nos meus estudos já voltei a progredir novamente. E tenho ótimas notas já. E tudo mesmo, principalmente a minha relação com as pessoas mudou. Já não tenho mais complexos de inferioridade e não tenho mais nada. Sou completamente diferente daquilo que eu era. Minha vida antes de vir para a Igreja Universal estava um caos. Eu sentia-me doente, não dormia bem de noite, tudo o que comia vomitava. Na altura não associei um problema de saúde, porque eu vi vários trabalhos de bruxaria feitos na minha porta e associei aquilo a esses trabalhos. Mais à frente, a meio do ano, é que decidi ir ao médico e pedi para fazer um exame ao estômago, onde eu descobri que tinha um tumor maligno no estômago. Eu agarrei-me à minha fé, porque eu sabia e tinha uma certeza dentro de mim que Deus não me ia deixar ficar mal. Fui internada, fui operada. Os médicos, quando eu acordei, no mesmo dia chegaram ao pé de mim e disseram que quando me abriram andaram a esgravatar porque não encontravam o tumor. Mas de qualquer das maneiras cortaram, fecharam, fizeram biópsias e deu tudo negativo. Não tenho mais nada, estou curada. Antes de chegar à Igreja Universal eu era uma jovem deprimida. Eu sentia muita tristeza interiormente. Não sabia o que derivava isto, mas eu sentia-me angustiada. Era tristeza, aborrecimento, raiva, angústia. Era um misto de várias coisas. Só que depois de eu conhecer Jesus, ou a Igreja Universal, eu perdi totalmente a tristeza, a angústia. Eu não tinha vontade de viver. Agora eu tenho vontade de viver e dar vida também às outras pessoas. Participar aos domingos é uma renovação interiormente e física também. Consequentemente, nosso físico também muda, não é? As reuniões de domingo é como um alimento, um matinal, assim como o nosso pequeno almoço nos alimenta, as reuniões do domingo de manhã alimentam-nos espiritualmente. É um alimento que é como uma necessidade que a gente não pode dispersar. A busca com o Espírito Santo é como suprir uma necessidade. No meu ver, é como suprir uma necessidade, assim como matar uma sede. A pessoa que está desejosa de beber água,
Eu sinto como aquela alegria que a gente sente depois de tomar um copo d'água, depois de tanto tempo com sede. É isso que eu sinto após a busca do Espírito Santo. A minha sede saciada. Comecei a ficar muito doente a partir dos 22, 23 anos. Comecei a adoecer, problemas de estômago, comecei ao médico, foi diagnosticado uma úlcera nervosa, aí comecei a tomar medicação, mas tomando a medicação não passava. Tinha alturas melhorava, alturas piorava, aí voltava a repetir a medicação e cada vez ficava pior. Aí bebia muito, fumava muito, e aí trouxe consequências também para a minha família, porque comecei a envolver-me com os amigos de noite, aí ficava, em vez de ficar com a família, envolvia-me com os amigos e trazia também problemas familiares, né? Começou a haver discórdias, né? A minha mulher chateava-se comigo, porque eu não estava presente, e aí gerava confusão, né, no casamento, ao ponto de a gente pensar em separar-se. Já com 2 filhas, chegou a esse ponto. Aí comecei a ir a outros sítios onde convidavam que havia solução, pessoas evidentes, né? E aí, como também cada vez piorava mais. E então foi quando um dia estava em casa e eu vi a programação da rádio, não é? Do trabalho da igreja, eu vi testemunhos e aí chamou-me a atenção. Então despertou-me aquela atenção de ir. Só que até aí demorei alguns dias, né? Mas houve um dia que as coisas pioraram e então houve um dia que eu decidi e fui. Comecei a ver que eu comecei a ficar mais tranquilo, comecei a ficar mais seguro de mim, né? Comecei a ficar mais reservado, já não ia com os amigos. Aquelas noites que eu fazia com os amigos comecei a ficar mais em casa. E então comecei a ver melhoras também na minha saúde. Hoje está totalmente transformada em todos os aspectos. Recuperei a saúde, recuperei a razão de viver, a alegria, né? A paz interior. Eu libertei-me do vício, do tabaco, das noites, dos amigos, essa coisa toda. A família está boa, está totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Centro de Ajuda é uma escola da fé, onde a gente aprende a viver, né? Essas famílias foram reconstruídas, restauradas, abençoadas por Deus. E você também pode. Você pode ver isso na sua vida e isso também no seu casamento, na sua casa, na sua família. Por isso a senhora, o senhor, você jovem, que tem visto o casamento de seus pais indo por água abaixo, como se diz, pelas canas adentro. Você que tem visto o seu familiar doente, hospitalizado, e você se sente impotente para ajudá-lo. Você que tem visto sua família dividida, cheia de bulha, cheia de problemas, dificuldades, discussões, bilhardices, que tem afetado a sua casa, a sua família, fofocas, disses que não me disses. Venha lutar por eles, venha buscar por eles. Todos os domingos oramos pelos casais, oramos pelas famílias, no Cenáculo do Funchal e em todas as igrejas universal. Qualquer informação que você precise, você tem a nossa linha SOS Espiritual através do 21-836-8008. Você pode receber informações, a direção, a morada, como também fazer o seu desabafo, fazer o seu pedido de ajuda ou até mesmo pedir uma visita. Eles vão encaminhar, você que vive na Madeira, eles vão encaminhar a sua chamada ou o seu pedido de ajuda para mim e eu vou poder ajudar vocês. Onde quer que vocês estejam, nós vamos chegar a si com a nossa ajuda. Ajuda que vem do alto, que vem do Pai das Luzes. Que Deus abençoe a todos. Passa os dias em busca de algo verdadeiramente cativante, que lhe dê uma direção, que o motive e, sobretudo, o oriente para tudo na vida. Não procure mais. Aceda a igrejauniversal.pt. Este é o seu espaço, a sua resposta para os desafios da vida, com artigos diários, mensagens, textos de reflexão. Inspire-se com os casos reais. Aprenda hoje mesmo um novo conceito para a sua vida. igrejauniversal.pt